Então, que gostoso, né? Vamos estar falando hoje das plantas para cuidar da gripe, do resfriado. Gripe, resfriado, pneumonia, tuberculose. Vamos expandir um pouco essa ideia, né? Mas aqui eu tô com uma florzinha aqui que é a chaguinha, tá? É a chaguinha, o Nasturtium officinale. Ela é também chamada de agrião do Peru. Ela é uma fonte de vitamina C. Ela recupera o ácido ascórbico, né? Ela é fonte de ácido ascórbico, que é a vitamina C, que evita gripes e resfriado. O que você pode usar dessa chaguinha? Você pode usar a flor para fazer salada, a folha, pode fazer suco e pode estar usando também no chá para gripes e resfriados. Como ela é uma planta ornamental e as pessoas conhecem ela como ornamental, você pode reproduzi-la numa floreira, né? Numa floreira, no cantinho da sala, do jardim, então, algum lugar que ela possa receber um pouquinho de sol, e você vai conseguir reproduzir a chaguinha, que é essa planta maravilhosa, fonte de vitamina C. Quando que a gente começa a perder a imunidade? Quando a gente começa a oscilar muito a nossa quantidade de vitamina C no organismo, tá? Então, repomos, colocamos um pouquinho mais de vitamina C, a gente consegue proteger o nosso aparelho respiratório. O nosso aparelho respiratório, por sua vez, ele trabalha numa temperatura quente. Por isso que a gente coloca assim, todo mundo fala, né? Ah, então frio danado, coloca uma blusa para não tomar friagem, para não ficar com tosse, para não ficar com gripe, para não ficar com resfriado. Porque o nosso pulmão ele trabalha quente. Plantas que ajudam a aquecer o pulmão, além da Nasturtium, e que era muito comum no Brasil, é o gengibre. Tá? Eu estou com um tubérculo aqui de gengibre bem grandão, tá? Mas quem tem tuberculose, quem tem asma, quem tem bronquite, quem tem resfriados fortes, pode estar usando a gengibre. Como o gengibre é um alimento extremamente quente, ele ajuda a queimar a caloria do nosso organismo também, então ele ajuda a emagrecer. Tá? Todo mundo aí querendo um gengibrão desse, não dou. O gengibre, ele ajuda a queimar as nossas calorias. Ele elimina os radicais livres do nosso organismo para que a gente vai melhorar o nosso metabolismo, tá bom? Como que você consome gengibre? Aqui na roça o pessoal fazia no quentão, né? Festa junina, todo mundo toma quentão, né? Mas eu estou falando do gengibre terapêutico, tá? Você pode fazer ele, tira pequenas raspas, pegar uma faca aqui, ó. Ninguém desconfiou que eu estava armado, né? Ó o perigo. Tira uma raspinha assim, ó, do gengibre, bem pequenina, tá? Tá vendo aí, Felipe? Aí pode comer, colocar na salada, colocar no suco frio, colocar no tempero de outros alimentos, na feijoada, para quem gosta. Então o gengibre é um importante alimento que aquece o nosso organismo, melhora a nossa respiração e evita doenças pulmonares, né? Quando eu começo a comer folha assim, tem um monte de gente que fala, ah, que legal, ele come o mato que ele fala pra gente. Eu como mato há 31 anos, como profissional, tá? Antes eu já comia como ser humano normal. Outra plantinha maravilhosa que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, bem próxima da câmera, acho que dá até para caprichar no zoom aí, ó. Tá? Esse é o lado interno e esse é o lado externo, tá? O externo e o interno. Tansagem. A tansagem, as sementes da tansagem limpam o tubo digestivo, tá? Você recolhe a sementinha da tansagem, coloca no azeite, no óleo que você usa para temperar a salada, e ela vai processar a limpeza do seu tubo digestivo. A tansagem, ela é antibiótico natural. A tansagem é anti-inflamatória natural. A tansagem é cicatrizante de ferida e de cortes, tá? A tansagem é um grande protetor do nosso aparelho respiratório. É normal e muito aqui comum na minha região, os dentistas recomendaram às pessoas para fazer gargarejo ou o bocejo com a tansagem para proteger toda a arcada dentária. Legal? Grande amigo para toda a vida.
Esse daqui, ela é o anis. Esse anis aqui ele é usado também para fazer balinha, fazer licor, fazer um monte de coisa. Também é uma planta que inibe uma gripe, um resfriado, uma pneumonia assim, numa noite, tá? Pega um cara com pneumonia aqui no meio do sertão, né, igual eu tô, bem longe do hospital, nem tem SAMU, nem sabe que vai pro médico. Faz um chazão bem forte disso daqui, ele toma amanhã de manhã e tá prontinho para viver a vida de novo. É uma planta maravilhosa também que você pode ter no seu jardim. O guaco, todo mundo conhece xarope de guaco, chá de guaco. O guaco é uma planta muito conhecida. Todo mundo usa o guaco para combater gripe, resfriado, coriza, sinusite, rinite, um monte de doenças você pode tratar com o guaco. O guaco ele aumenta a imunidade da gente, melhora a disposição física da gente, estimula o nosso sistema nervoso para que a gente saia daquela situação de ai, judiação, estou morrendo de gripe, e resolve levantar e correr em busca do seu dia a dia e da sua correria do dia a dia. Mais uma outra planta que eu deixei por último, está todo mundo desesperado para me falar sobre ela, que eu vou falar uma coisa muito interessante. Uma das poucas plantas genuinamente brasileira, o que se tem fora do Brasil dessa planta foi levada do Brasil por meios legais ou por biopirataria, não importa agora, mas foi levada do Brasil. Uma das plantas genuinamente brasileira é a estévia, que é usada para fazer adoçante. Tá? Um adoçante natural de estévia, todo mundo já ouviu falar. Ela ajuda, não permite que a glicose aumenta, ela melhora as funções do fígado, do baço, da vesícula, ela melhora o sono, tem gente que é muito estressante, né? Então usa a estévia para melhorar o sono. Ela é 300 vezes mais doce que a cana-de-açúcar. Só que ela não tem sacarose, ela não tem glucose, então ela não causa doenças para o nosso pâncreas. Estévia também você pode ter, inclusive, né, os parceiros nossos aqui vai levar a mudinha de estévia, alguém vai produzir ela para ter uma vida mais doce, saudável e maravilhosa. Nesse bloco que a gente está falando sobre as plantas que protegem o nosso aparelho respiratório, eu vou lembrar uma técnica que eu sempre falo para as pessoas que têm rinite e que com a vida da pandemia teve alguns ganhos. Quando a gente coloca a máscara que protege, a gente não fica resfriado. Então muita gente tinha resfriado constante. Com a pandemia, com o uso da máscara, de repente ele passou todo o inverno sem resfriado. Por que acontece isso? Porque o ar que vai entrar no nosso nariz ele é extremamente frio e o nosso aparelho respiratório é quente. Então dá aquele choque térmico ali que vai gerar coriza, todo aquele processo. Quando uma pessoa tem rinite alérgica e não tem nenhum outro meio para tratar, a não ser ele próprio, ele pode desenvolver um processo de autocontrole da rinite, acordando de manhã cedo e aquecendo. Eu tampo o nariz assim, falo aquecendo. Você tampa o nariz aqui assim, ó, e massageia aqui assim, ó. Tá? Quando você começa a massagear, você vai sentir que tem um líquido parado aqui, um líquido parado, uma energia concentrada aqui no nariz. E você vai fazendo essa massagenzinha aqui assim, movimentos circulares, de repente acabou aquele barulhinho do líquido dentro do nariz. Você faz isso um dia, 2 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, de repente você eliminou a rinite alérgica, tá bom? Olha que coisa, uma dica de alta ajuda para você que tem rinite alérgica, tem alergia a qualquer coisa, não sabe por quê, como fazer uma terapêutica correta. Então isso aqui seria aí uma fisioterapia para você eliminar a rinite. Legal?